eu sou a Liz Ampierre, médica geriatra, especialista no tratamento de demências. E nesse vídeo eu vou falar sobre o tratamento da doença de Alzheimer e o tratamento das demências de modo geral. A gente sabe que o tratamento da demência, ele envolve medicamentos e envolve também alguns exercícios, mudanças na rotina, atividade física. Então, vamos tentar falar um pouco sobre tudo isso. A gente sabe que a demência de Alzheimer, ela é uma doença incurável e ela é uma doença crônica e progressiva. Isso significa que ela não para de evoluir até o fim da vida do paciente. Isso significa também que cada fase apresenta novos sintomas e novos desafios. Os medicamentos que existem hoje para o tratamento da doença de Alzheimer, eles não têm o objetivo de cura, porque nós ainda não encontramos essa resposta. Mas o objetivo do tratamento é reduzir a velocidade com que a doença progride e com que as perdas acontecem. Então, qualquer medicamento hoje que seja utilizado vai tentar fazer com que a pessoa que tenha demência e que tem esses sintomas hoje esteja daqui 2, 3, 5 anos num quadro o mais parecido possível do que ela está agora. A gente sabe que tem vários fatores que influenciam isso, como, por exemplo, a idade que começa a demência, o nível de escolaridade, os anos de estudos que a pessoa tem, a capacidade dela de continuar exercitando o cérebro com atividades, com reabilitação cognitiva, a capacidade dela de tratar ou de ser tratada para as outras doenças que ela tem. A rotina do dia a dia, a socialização. Então, tudo isso está envolvido em como vai ser a evolução do tratamento. E a gente não pode também desconsiderar a resposta individual de cada pessoa. Então, quando a gente fala de medicamentos, o que hoje nós temos para o tratamento do Alzheimer? Nós temos os anticolinesterásicos, que são os primeiros medicamentos que surgiram. A donepezila, a galantamina, a rivastigmina, que são os medicamentos que normalmente a gente coloca no consultório. O efeito deles é visto ao longo dos anos. Então, nos estudos, pessoas que usaram esse medicamento ao longo de pelo menos 5 anos tiveram uma melhor resposta, uma redução da velocidade de progressão em relação àquelas pessoas que não usaram. Essa resposta, ela não foi milagrosa, ela não foi uma resposta, fantástica. Mas realmente, aquelas pessoas que não puderam utilizar, normalmente evoluíram com um pouco mais de perdas. A gente tem também os antagonistas do NMDA. O nome é complicado, mas é a memantina. A memantina a gente usa para os pacientes que têm uma demência já num estágio mais avançado ou moderado. E o objetivo também é tentar diminuir a evolução e também diminuir um pouco dos sintomas de comportamento, uma agitação, uma agressividade. Por fim, a gente tem os anticorpos monoclonais que foram recém-descobertos, recém-iniciados em pesquisa e entraram no Brasil há pouco tempo. No Brasil, a gente tem um remédio que chama donanemab. Ele ainda só é possível via particular e ele precisa ser feito no ambiente hospitalar. O tempo de tratamento gira de 18 meses, 1 ano e meio, mais ou menos. Esse remédio, ele ainda tem o mesmo efeito do que os anticolinesterásicos. Ele ainda também não tem um efeito milagroso de tratamento. E ele não pode ser utilizado em qualquer tipo de pessoa. A gente precisa considerar quais são as doenças que a pessoa tem, qual é a imagem do cérebro dela, qual é a capacidade de aceitar e de se submeter aos efeitos colaterais, sabendo que é um tratamento muito caro, que tem uma resposta ainda muito pequena e que não vai conseguir trazer
melhora total da qualidade de vida. Então é muito individualizado e normalmente pouco prescrito. E a gente tem também os tratamentos com canabidiol, que é derivado da planta cannabis. Esses tratamentos têm como objetivo melhora do comportamento, melhora do equilíbrio do corpo e às vezes podem também trazer uma resposta nas capacidades do paciente. Embora também não seja um medicamento que esteja totalmente liberado para este fim. A gente vê que alguns pacientes, sim, se beneficiam no controle do comportamento e até mesmo nas habilidades. Quando a gente fala de medicamentos, os resultados são muito limitados. E eles não são a única forma de tratamento da demência de Alzheimer e das outras demências. Agora eu vou falar sobre os tratamentos que não envolvem remédio, mas que são tão eficazes quanto no controle e no acompanhamento do paciente com demência. Então, quais são eles? Atividade física. Atividade física, principalmente exercícios de força como musculação ou pilates, até mesmo associados com exercícios que não são de força, mas que ajudam no coração, como a caminhada, a corrida, um exercício funcional, eles são muito importantes para o paciente com demência, porque esse paciente evolui nos estágios mais moderados, mais avançados, com uma dificuldade de locomoção, com aumento de risco de queda, com uma dificuldade de ir ao banheiro e voltar sozinho. Então ele precisa preservar o peso e a massa muscular. Isso é fundamental para que esse paciente seja independente por mais tempo. Além disso, o exercício é capaz de estimular o cérebro a manter-se ativo, então por si só também é um tratamento. Também a gente precisa que esse paciente socialize com outras pessoas, esteja conversando, se exponha a novas situações, tenha pessoas dentro do seu círculo familiar ou fora, num círculo criado, para que ele aprenda e seja estimulado a se manter conversando, se manter falando sobre coisas novas. Além disso, a gente também precisa que seja realizado exercícios de cognição, que são exercícios de estímulo para o cérebro. Podem ser feitos por uma terapeuta ocupacional, podem ser feitos por uma neuropsicóloga, podem ser sessões individuais, podem ser sessões coletivas. O que a gente precisa é que o cérebro dessa pessoa continue ativo. Além disso, a gente também precisa tratar o humor da pessoa que tem a demência. A depressão e a ansiedade são muito comuns nesses pacientes e pioram muito as suas capacidades no dia a dia e podem piorar os sintomas da demência. Além disso, uma rotina organizada, estruturada também é fundamental para o tratamento da pessoa com demência. Então, eu preciso reforçar que remédio é só uma parte do tratamento. Exercícios para o corpo, exercícios para a mente, um ambiente seguro, o controle do humor e das doenças que essa pessoa também tem são tão importantes quanto para que a gente ofereça o melhor tratamento possível, certo? Então eu fico disponível para dúvidas e espero vocês no próximo vídeo.